Agora, antes de dar continuidade aqui no desenho, eu vou preencher primeiro a parte do... fazer um pouquinho dessa entrada que acabou que sumiu aqui, né? Ela tá numa bem alinhado mais ou menos nesse ponto. Cantinho aqui perto da roupa, né? E agora eu faço o seguinte, né? Eu vou preencher com um pincel um pouco maior aqui, deixa eu ver. E eu vou usar a cor escura, um pingo de óleo de um lado e do outro. Não encharco, nunca encharco o pincel para preencher. E aí eu vou preencher essa parte aqui do cabelo com o vermelho óxido. A mistura do vermelho óxido com o azul, né? E assim, buscando por mais tinta, né? Lembrando. E eu preencho essa parte desse preenchimento. Ele é feito sem avançar muito nas partes claras, por exemplo, que é bem escuro, aqui eu tenho metade mais clara. Então eu vou conservando essas partes claras. É importante que isso aconteça. Por exemplo, como acabou a cor, tipo, acabou a última cor, eu venho e faço um pouco mais, que é a mistura de óxido, tirar aqui essa com azul, para fazer essa coloração aqui mais escura, o valor mais baixo, né? Um pouco antes aí do preto, né? Até para dar uma diferenciação em relação ao preto. Então vamos lá. Por exemplo, essa parte é uma parte que é bem rala. Mas aí eu preciso fazer o seguinte, eu olho com o olho entreaberto, né? Vejo qual a cor que predomina e é a cor mais escura do que a clara, né? Então eu vou colocar a cor mais escura. Só que veja só, não coloco a mais escura, é exatamente escura demais. Eu tento fazer uma mescla aqui, né? Então essa é a parte mais escura, né? As partes do cabelo. As partes menores, eu vou usar aqui esse pincel menor, né? Que é a parte logo atrás da orelha. E essas partes onde eu tenho fios mais cheios, né? Que me dá um norte aqui para me ver onde eu preciso ir. Isso é só uma questão assim de preenchimento mesmo, né? Não é ainda a pintura propriamente dita. E agora eu vou passar para um pincel menor. Deixa eu ver aqui uma escolha de um pincel um pouco menor. Porque eu penso assim, em relação ao tamanho, eu quero preencher esse pedaço, né? Eu faço a provinha aqui com o pincel sem tinta para ver se esse pincel vai atender aquela área de preenchimento, né? Então eu vejo que atendeu aqui. É uma cor que é um pouco marrom. Lembrando mais uma vez, aqueles claros eu não vou colocar. Claros, né, são cerejas de bolo. Muito escuro aqui, eu vou colocar o mais escuro com um pouco mais dos vermelhos para fazer essa lateral aqui. E a que cola também no cabelo, né? Uma cor bem escura essa. E eu vou pondo assim, sem criar muitas separações. Sempre, ou seja, sempre ao pôr uma cor encostar na outra, eu já busco mesclar as duas, igual eu estou fazendo aqui. Isso é a mancha que representa a área escura. Veja só como não fica a transição legal, né, de uma para outra. Então vou usar o pincel sem tinta e esfumar as duas partes aqui, ó.
Agora, essa cor aqui é um pouquinho mais clara. Aí é importante observar o seguinte, eu não fiz o preenchimento todo de forma homogênea. Eu deixei o espaço aqui onde era a cor mais clara para que eu pudesse preencher com a cor um pouco mais clara. Só que esse claro é assim, ó, à medida que vai chegando lá perto do cabelo, ele vai ficando menos claro. Bem aqui assim, né? E quando chega nessa parte aqui, ele é um pouquinho mais claro. Então veja só, vou mudar uma casa de vizinho e pôr uma cor aqui, ó. Bom, igual aqui, ó, eu estou preenchendo, veja só, ao invés de ficar mais claro do que a superior, que é essa, um pouquinho mais clara que a superior, foi mais escura. Então significa que eu vou ter que misturar um pouco de... E é bem pouquinho, mais uma vez lembrando, ó, eu pego a comparação na própria paleta de comparação. Bem aqui e bem em cima. Agora, nessa parte um pouco, acho que pode ser um pouco mais clara, então vou clarear um pouquinho mais. Opa, veja só, perceba que começa a esfregar, é preciso dar uma pausa para trabalhar com a tinta mais pastosa um pouco, eu não posso diluir, não posso esfregar demasiadamente o pincel aqui não. Bom, aí eu vejo que eu estou quase já concluindo esses preenchimentos. Veja só, bem quando eu chego no final desse preenchimento aqui, na parte inferior, eu preciso ter uma variação um pouquinho maior. Então, uma variação um pouquinho maior não, falando coisa aqui mais não. Eu preciso ter uma cor um pouco mais escura, para não misturar a cor mais clara na mais escura, né, na barba. E aqui o pincel sem tinta e menor para poder esfumar entre as duas, eliminando um pouco a divisa acentuada. Bom, e antes de partir para o acabamento, eu vou utilizar aqui as cores mais claras para preencher a testa. Como essa cor aqui fica predominando rosa, eu vou pegar esse tom de pele e acrescentar um pouco dos dois amarelos. Eu faço um teste para ver se a cor está ficando semelhante à que estava antes, para dar continuidade, né? Sempre quando a gente para, vamos supor que eu parei e já secou. A gente precisa preparar a cor de novo, misturar, encostar nessa anterior e fazer a pergunta, tá igual? Se tiver igual, beleza, a gente refaz um pedacinho daquela que já está seca e continua. Isso no caso de você, né, for trabalhar aí com camadas. E aí eu tenho esse preenchimento aqui, ó. Quanto mais para próximo do cabelo e mais para minha direita eu chego, mais escuro tem que ir ficando. Então já começa a escurecer a partir daqui. Sempre fazendo preenchimento e buscando já preencher com a cor anterior, né? Com a próxima ou com a anterior, dependendo do ponto de vista. Como assim preenchendo com a anterior? Quando eu ponho essa cor aqui em cima, eu não posso pôr ela separada dessa de baixo. Eu tenho que pôr de uma forma que ela já misture com a anterior aqui, ó. E aí com isso eu tenho esse degradê bem progressivo, de forma que o formato fique bem redondo, né? Aqui também eu tenho um processo onde eu tenho o final da testa e tenho o começo da parte do cabelo.
Então eu preciso ter uma cor que seja intermediária aqui, né? Eu não posso chegar direto. Isso eu venho falando sempre, mas não posso deixar de lembrar, porque, na verdade, o fato da gente memorizar qualquer coisa é diante de repetição. Então, a repetição, ela é sempre bem-vinda, na verdade, né? Então, eu não posso misturar uma cor que seja muito mais clara a uma cor que é mais escura. Nossa, né, mas eu estou vendo, ali tem uns brilhos, algumas coisas. Brancos são cereja de bolo. Cereja de bolo, só coloca no bolo, depois o bolo está praticamente pronto. Então vamos segurando aí um pouco a vontade de clarear e deixando para uma etapa pós-preenchimento. Depois que eu preencho é que eu busco fazer essa parte. E agora bem mais escuro. Tons extremamente não, tons valores bem mais baixos, nos quais eu já passo a pincelada misturando com aquele próximo, com aquele valor próximo, né? Aí com isso eu já tenho todo um degradê sem os detalhes dos fios. Então esse degradê acho que é extremamente importante. Agora tem um detalhe. Esses pincéis, o que diferencia um pincel do outro é o fato de um ser um pouco mais firme e um ser mais mole. Mais mole sim, mais macio. Se você quiser, nossa, eu gostaria que essa parte aqui ficasse mais esfumada, porque não ficou tanto. Vem num pincel pelo de Marta e esfuma com o pincel pelo de Marta. Ele elimina bastante as marcas do pincel. E isso ajuda muito. Agora, para finalizar, eu vou nas orelhas. Nas orelhas não, só tem uma, né? Eu vou na orelha. E sempre, como sempre, eu vou começar dos mais escuros. Agora um detalhe que é importante. Os mais escuros não podem ir branco. Aqui ó, eu tenho branco que está praticamente encostando os mais escuros. Então eu vou dar uma tirada no excesso. Eu vou dar uma limpada na paleta para que isso saia fora, né? E aí agora eu já posso preencher aqui, ó, vermelho, que é o vermelho mais intenso, com a cor mais escura ali, o vermelho óxido e azul. Aí com isso eu tenho uma coloração bem escura. Eu vou passar nos pontos que já são escuros. E ao preencher, eu percebi, comparando com o modelo, que precisa ficar ainda mais escuro. Então já apelei para o preto aqui, né? Você precisa de uma cor muito escura e não deu, põe preto. Só que assim, preto com vermelho. Esse é o tom muito escuro. E aqui eu tenho os intermediários, que não são assim tão escuros quanto esses, né? Que seria esse aqui, esse também. São escuros, mas não são. São mais avermelhados um pouco e menos para o lado de preto e mais para o lado de vermelho. E aqui na parte superior. Em relação aos piercings, aos brincos que tem, né, na orelha, aí deixo tudo para depois. Porque são muito finos, né? Só se fosse uma tela muito grande para poder desenhá-los. Aqui eu tenho uma parte de transição entre um valor e outro. Então eu não passo diretamente para os valores que são mais claros, né? Eu vou sempre fazendo uma transição pedaço a pedaço. André, tome cuidado. Viu só, eu gosto de falar assim porque eu dou voz ao meu pensamento. É importante que o aluno tenha uma ideia de qual que é o pensamento de uma pessoa enquanto ela executa a pintura, né, do professor. Porque é um cuidado de se policiar mesmo, né? E sempre que perceber que está saindo fora
do eixo, vamos dizer assim, do propósito ali de se fazer determinada coisa, é preciso voltar de novo para poder ajustar, né? Ajustar, se estiver passando forte demais, diminui, se estiver pondo pouca tinta, põe mais e assim por diante. Aqui esse claro, eu tenho que tomar bastante cuidado porque ele não é tão claro quanto parece. Essas cores aqui são cores de uma orelha que está na sombra. Então é quase impossível que ela seja muito clara, né? Então são tons, geralmente é assim, são algumas coisas, dá pra gente criar algumas frases meio clichê, né? Por exemplo, os claros na sombra nunca vão ser os claros, serão sempre os médios. Entende? Um escuro do lado de um valor baixo do lado de um branco não é tão escuro quanto parece, porque o branco faz ele ficar mais escuro do que ele realmente é. E assim por diante, sempre relembrando das questões sobre ilusão de ótica. Aqui ainda falando sobre isso e errando sobre isso, eu coloquei o valor mais claro. O legal é assim, que independentemente da gente conhecer profundamente essa questão de ilusão de ótica ou não, eu preciso constantemente pintar com o olho entreaberto. Isso faz e começar pelos escuros, para eles serem referência. E vez ou outra, se precisar, eu posso ir lá na tela e, né, carimbar a cor lá. Então aqui eu já tenho essa parte. A mais abaixo da orelha, né? Tá por aqui assim. Um pouco da parte de pele que tem aqui nessa logo acima da orelha, que já não é tão rosa assim, né? Ligeiramente mais menos rosa, né? Tem umas cores que é difícil de nomear, né? Então a gente vai por comparação, menos aquela ou mais aquela e assim por diante. Bom, essa etapa é uma etapa, tudo que nós vamos fazer na pintura é de base. Então eu vou sempre fazendo as bases para depois dar o acabamento. É por isso que vez ou outra eu faço a comparação com bolo, porque os bolos confeitados, os de festa, né, de aniversário, aqueles bolos mais chiques, eles são feitos por etapas, e a primeira etapa você olha ele e não dá nada por ele, porque não tem toda aquela cobertura, todo aquele acabamento. Mas para fazer a cobertura, todo aquele acabamento, tem que ter a base, né? Então é semelhante aqui, eu fiz esses fios subiram demais e ficaram meio grossos, mas meio assim, um pouco grosseiros. Então eu vou encostar na pele e vou empurrar eles de volta. Porque isso ainda é base, mas é uma base que tem que ser o mais bem feito possível. Esse pincel menor não está dando para empurrar os tons, né? Então vamos usar um pincel um pouquinho maior aqui. Pintando aqui, eu percebi que aqui pode escurecer um pouco mais ainda nessa parte e nessa, formando um pouco de quina. E esse degradê meu que ficou um pouco mais acentuado, não, na verdade eu falei o contrário. Esse degradê que ficou bem degradê é que eu preciso de tirar um pouco essa transição e fazer um pouco de quina. Não é bem uma quina, mas eu preciso clarear aqui, sabe, essa curva que faz bem aqui assim, ó, que tá no final do olho. Então esse é o desenho dessa curva. Eu vou pegar essa cor clara e empurrar um pouco, ó. Não a mais clara, né, mas empurrar um pouco para criar uma forma arredondada. Só que aí, naturalmente, após fazer essa forma, eu preciso esfumar. E aí, para esfumar, eu vou pegar o pincel pelo de Marta, o macio. Aí pega um pincel bem macio para fazer esse esfumado, né? Acentuando um pouquinho essa parte. Então isso é de formar um pouco das estruturas, igual que eu também vou usar o pincel sem tinta
para encostar aqui e puxar em direção do cabelo essas linhas mais escuras, né? Mais escura não, a cor da pele. Agora, antes de dar acabamento, eu vou preencher o que falta de azul. Só que assim, não vou preencher de forma muito aleatória. Eu vou dando umas dicas aqui do que eu vou fazendo. Por exemplo, esse claro que tem logo abaixo da orelha, né? Eu vou clarear um pouco mais relacionado. Na verdade, eu vou fazer assim, um degradê com 3 tons. Ó. Perto da orelha aqui, eu vou colocar um pouco mais do branco, assim, sempre junto com azul, sempre junto com cinza. Aqui mistura com o próprio grafite e já fica um pouquinho pálido também, o grafite do lápis. Só que eu vou fazendo uma gradação, não vou fazer exatamente igual está lá na foto. Aqui eu já vou começar a escurecer um pouco ó, os valores, para que quando chegar no final da roupa, eu já esteja escurecendo ainda mais. Aí com isso eu vou meio que moldurar um pouco, né? Criar uma espécie de moldura em volta aqui mais escura, com mais azul e preto. E aqui pouquíssimo branco. E com isso eu já crio essa variação diferentemente do que está na foto. Então aqui entra um pouco da liberdade que a gente tem também de modificar o fundo, fazer algumas alterações meio que por conta própria. Aqui já está quase que azul puro, né? No final. Porque essa cor mais azul escura, ela praticamente se mistura, quase que se iguala com a cor da roupa. Então, com isso, eu não vejo o final muito nítido. A gente pode perceber que, geralmente, isso torna mais natural a pintura. E outra, se diferencia da foto porque na foto, se você observar a referência, ela é nítida, a blusa do começo ao final. Então, o fato de eu ter disfarçado um pouco esse contraste do lado esquerdo e agora ter disfarçado um pouco esse contraste do lado direito, eu tenho aí também uma boa transição onde eu tenho um degradê aí até mais bacana, né? E fazendo com que a atenção e o foco fique mais no modelo, lá no olhar, lá na parte superior, do que nas partes mais inferiores aqui da tela, né? Aí eu faço todo esse preenchimento antes de poder dar o acabamento. Inclusive o cabelo que eu faço é ligeiramente mais curto assim, ligeiramente menor. Porque eu quero, depois eu posso fazer os fios por cima. Fios que são extremamente finos, eu não vou precisar fazê-los agora, igual esses fios aqui que são extremamente finos. Né? Eu vou cobrir. Ah, mas então, para que você fez o desenho? Não precisava ter feito o desenho, se vai cobrir. É importante que se faça o desenho, mesmo que se perca, porque a forma, né? Porque quando se perde o desenho, quando se faz o desenho, independentemente se ele vai ser perdido ou não, né, vamos dizer assim, se ele vai ser coberto ou não, você já teve um processo de memorizar, né, esse desenho. Então, tudo isso faz com que ajude na hora da pintura. Aqui as bordas, com mais... E aí eu vou olhando, a cor tá ficando muito viva, põe mais cinza. A cor tá ficando muito azul, então eu vou pondo à medida da necessidade. Igual aqui eu já vou pôr um pouco de azul para esfumar entre os dois tons.
para não deixar o cabelo, a divisa do cabelo com fundo, de forma muito nítida. Eu vou literalmente apagando tudo, né? Apagando não. A gente vai avançando no quadro, parece que as palavras já não vai raciocinando muito bem. Isso, então a partir desse fundo, aí eu já posso ir para uma próxima etapa, onde eu começo a definir os detalhes mesmo, de forma mais específica, né? Assim, voltado para detalhes mesmo. Preencher todo esse canto, deixando também um pouco mais escuro, tá? Para fazer um pouquinho de transição. Isso depois pode ser ajustável também, né? À medida que eu for avançando no preenchimento, eu posso ajustar um pouco mais. Lembrando que eu diluo um pouco, uma pequena parte. E aquela última parte ali, na superior, só para finalizar aqui. E aí, nos próximos vídeos, eu vou dar continuidade nesse acabamento aí, né? Então, todo o preenchimento foi feito, inclusive esfumado. A gente pode tirar a tela do cavalete, olhar contra a luz, para ver se não tem nenhum ponto sem tinta. Se tiver, a gente vem esfumando, mesmo que perca um pouco do formato. É importante que esteja bem homogêneo as transições e sem divisas muito nítidas. Bom, agora chega aquele momento de dar a finalização nessa base que foi aplicada, né? Que eu vou pegar pincéis redondos, geralmente para o acabamento, sempre esses pincéis. E o pincel, lembrando, a gente sempre busca fazer a seguinte: eu trabalho com um pincel, por isso que a gente precisa ter uma variedade de pincéis. Eu coloco a cor e ela não deu suficientemente a característica, né, a possibilidade de se trabalhar naquela área, aí eu troco. Por exemplo, fiz com esse menor aqui, agora já troquei para esse chato um pouco maior. Eu vou comparando os tamanhos. Esse é um número 4. É como eu sempre falo, não precisa ser necessariamente os mesmos pincéis que eu estou utilizando, porque cada um acaba que tem uma certa afinidade, uma certa preferência com alguns materiais específicos. Então essa questão acho que ela é um pouco até secundária. Porém, se tiver como, né, aí ter a forma de ter os mesmos pincéis, acaba que tem como ter a mesma experiência, né? Se for possível, isso é bom. Lembrando que todo esse acabamento está com a base úmida, essa técnica é chamada de úmido sobre úmido, e também um modo de pintar é a pintura direta, ou seja, eu vou pintando e deixando o efeito logo nessa primeira etapa. Vou deixando meio que pronto, buscando deixar o mais pronto possível. É claro que pode ser, vou pegar um pincel menor aqui, é claro que pode ser, molhar no medium, pegar preto, diluir, vamos lá. E aí sempre, aqui já tem que ser com mais suavidade, encostando e levantando com pouca tinta, né? É quase que só a sujeira. Aí eu tenho que pensar assim, eu tenho que praticar o desenho enquanto eu realizo a pintura. Ou seja, eu tenho que pensar que essas linhas estão assim, um pouco inclinadas, não estão muito retas, e mais ou menos alinhadas depois do final da sobrancelha. Então se eu pôr essa linha aqui, ó, sabe, imitando, tem que ser esse, assim, meio que nesse sentido, né? Nessa ordem. Peguei um pincel, esse que tá duro. Pincel duro não dá. Peguei um pincel maior ainda, e esse bem macio, para poder empurrar esse claro aqui um pouco.
criando uma certa inclinação para esses fios. E aqui é sempre o mesmo processo, fazer fios, né? Às vezes eu faço quando os fios estão numa área que é ralo, né? Assim, a área não é muito cheia de cabelos. Ela é literalmente mais rala mesmo, com poucos fios. Então eu tenho que fazer fios com o tom da pele, né? Pois se predominou um pouco de escuro, eu tenho que ver um pouco da pele. Aí eu vou fazendo esses fios, eu encosto aqui para ter um apoio, né? E é uma coisa assim, sempre eu não fico, não posso se dizer que é perdendo tempo, eu não fico perdendo muito tempo fazendo tudo com um pincel extremamente pequeno. Eu faço boa parte desses fios com pincéis redondos um pouco maiores. Esse aqui, por exemplo, é um número 2. Para depois trabalhar com o 0, com os mais finos. Aqui eu faço um esquema interessante. Quando eu coloco a pincelada, eu já coloco, encosto e dou uma levantada, saindo sabe? Do mesmo jeito que eu coloco e desço aqui a pincelada, eu já encosto o pincel e volto no mesmo, no mesmo lugar, né? Só que no sentido contrário, ou seja, eu dou uma pincelada assim, descendo e uma pincelada subindo, descendo da pele para a barba e ao mesmo tempo subindo da barba para a pele. Por isso que é tão importante estar molhado. E se algo for acontecendo de indesejado, tipo, essa linha subiu demais, eu vou voltar ela aqui. Então isso vai fazendo com que fique mais natural. Agora eu vou pegar aquele mais fino ainda e comprido, né, aquele 00. Esse pincel para fios ele é ótimo. E buscar fazer alguns fios assim, bem finos no começo e encostar e fazer uma pequena curva. Com isso já tem mostrando uma naturalidade dos fios, os quais vão nascendo, né? Assim, sozinhos, para depois dar um agrupamento maior. Então, os primeiros têm essa característica de serem assim, mais poucos, em menor quantidade. Lembrando sempre, é bem para ficar bem natural, né? Além de fazer essa parte dos fios, eu preciso fazer fios com os tons de pele. Ou seja, aqui eu vou trabalhar numa parte assim mais de puxar o tom da pele para cima daquela parte escura, né? Encostando aqui, encostei no amarelo. E com bastante cuidado, sempre o que for acontecendo de erro, de coisa que fique diferente, né? Por exemplo, essa parte aqui pode mostrar um pouco mais de pescoço, aí parece que ficou muito cinza, então vou pôr um pouco mais de tinta aqui. Vou buscar esfumar essa parte aqui para não dar uma diferença muito acentuada entre a lateral e o fundo. Limpa sempre o excesso de tinta para poder fazer isso. Se achar que está muito grande o pincel, pode trocar para um menor a qualquer momento. Vou parar um pouquinho aqui nos fios do cabelo, ou melhor, antes de parar, eu vou tentar fazer fios mais curtos lá na parte superior, lá na testa. Curtos assim, é porque esses aqui às vezes ficaram assim, um pouco compridos. Então vou buscar eliminar essa parte, assim, eliminar não, fazer mais pele e buscar suavizar esse final aqui para ele não ficar assim tão certinho, tão demarcado, né? E agora eu vou pôr alguns fios
que até agora eu não tinha colocado muitos, com preto. Por isso que é interessante não fazer a base tão preta, né? Porque se eu faço de cara, aquela base com a cor preta, depois eu não consigo escurecer mais. E o cabelo não é todo escuro, né? Eu venho fazendo isso. Quando eu preenchi a parte do cabelo, eu fiz ele menor do que ele realmente é. Então tem que ir dando pinceladas para ir saindo um pouco e levantando um pouco acima do fundo. Que aí você vai engrossando um pouco. É preciso, né, quando tem muitos fios assim de cabelo solto, na hora de apertar, na hora de pintar o fundo, apertar um pouco, ou seja, avançar um pouco por cima do cabelo, para depois a gente consiga fazer esses fios que são fios mais soltos, né? Mas só que eu preciso ter cautela, que não são, por exemplo, aqueles fios ali começaram a ficar bem escuros, esses, aí eu já diluí aqui na tinta mais clara para fazer fios. Esses fios ficaram mais frios, então vou pôr uma cor clara, mas uma cor um pouco quente, para meio que imitar aqui um pouco da coloração do castanho, né, da cor escura do cabelo. O processo é o mesmo, né? Encostar bem de leve, quase que fingindo que põe o pincel na tela e depois levantar devagar. Aqui já trabalhando as linhas claras. Geralmente esses claros do cabelo são os mesmos tons usados na pintura da pele, às vezes um pouco mais amarelado, um pouco mais pálido, mas geralmente são os mesmos. Por exemplo, aqui eu estou pondo esse, precisa ser mais claro, eu vou pôr o claro e vou pôr um pouco de amarelo. Fica uma cor meio cinza, porque aí eu misturo muita sujeira da paleta, né? Um pouco de azul, um pouco de tom de pele claro, um pouco de amarelo. E aí eu faço esses fiozinhos. Lembrando que, mais uma vez, né, como eu sempre tenho falado, eu tenho dúvida em relação a essa coloração, eu venho e faço um fio perto dessa. Só para ver, certificar se a cor está correta, né? Se não está muito diferente. Esse aqui já exige um pouco mais de cautela, né? Eu encosto bem de leve, eu dou uma levantada no pincel para não ficar um traço comprido. Então eu já encosto deixando fino, aperto um pouco e já levanto em seguida. Como eu já tenho falado, né, e dito, é uma coisa que eu falo para os alunos também, caso tenha essa dificuldade de fazer esses fios, tenha dificuldade no controle da coordenação motora, tem que treinar. Pode até fazer assim, pegar uma foto assim impressa na impressora comum, pegar um pincel e tentar contornar, né? Vim fazendo tem um fio que eu vou tentar passar por cima. Sabe, é um jeito de treinar a coordenação motora, né? E sempre que quando eu faço lá, eu pego o formato. Quando eu alinho, aí eu pego o local que esse formato está. Ele está lá alinhado com a parte branca do olho, que não é branca. Aqui assim, né? E eu fazendo esses detalhes, por exemplo, quando eu faço esse brilho, isso aqui me ajuda a servir de referência para fazer as demais coisas, porque à direita dele tem outro brilho e pouco depois tem outro. Então, vamos lá, um brilho aqui e um aqui. Quando eu coloquei esse brilho, veja só o que eu percebi. Depois do brilho já está praticamente encostando na testa. E ali depois do brilho ainda tem um pedaço que é praticamente equivalente ao tamanho desse próprio brilho para baixo. Então quer dizer que vai ter que diminuir o tamanho da testa nesse local. Então isso tudo são ajustes que a gente vai fazendo ao longo da pintura.
Porque são coisas que, às vezes a gente fez o desenho e estava tudo correto, mas à medida que vai preenchendo, vai se perdendo esses detalhes. E aqui eu penso que é o ponto mais alto, que é alinhado ao canto final do olho, e depois vai descendo, mais ou menos nesse ponto aqui, onde teria, né, no final do olho, onde teria essa, vamos dizer assim, essa quase que uma curva aqui, ó, do final do cabelo. Só que olha só, quando eu faço isso, ó, ficou bem forçado, né? Ficou bem nítida a divisa. Eu tenho que tomar bastante cautela para esfumar, porque dependendo do jeito que eu esfumar, que eu comecei a esfumar, tá ficando muito grande, troquei para um pincel menor. Dependendo do jeito que eu esfume, tirar essa mancha aqui, eu posso crescer muito essa mancha, então não quero descer muito aqui, então vou descendo somente um pouco, com cuidado. Se for necessário, eu estiver misturando aqui, ver que a cor meio que está dando uma diferença um pouco acentuada, aí eu venho e coloco, sujo o meu pincel com uma cor escura, mas não a mais escura, né? A segunda aqui, ó. Que eu já esfumo com essa cor intermediária, esse valor intermediário. Aí com isso eu já tenho um pouco mais de formato. O cabelo aqui está um pouco mais penteado, mas isso eu vou avançando e dando pinceladas pouco a pouco até deixar o mais natural possível. Vou pegar o tento aqui, porque eu não tenho lugar de encostar aqui na testa para poder fazer esse cinza que está aqui atrás, ó, esse pouquinho de cabelo que tem por trás da testa. Eu fiz com esse pincel um pouco maior, a cor chegou a passar um pouco, em termos assim de ficar mais escura. Vou dar uma pinceladinha de mais claro nela aqui, para suavizar um pouquinho. E buscar pegar um tom da pele aqui para dar um pouco de contraste em relação ao fundo, né? Clarear um pouco essa parte. Mas bem pouco, né? Com aquela cor ligeiramente mais amarelada. E agora, com o pincel menorzinho e redondo, comprido, né? O pincel filete aqui, vou diluir bastante, vou buscar uma cor aqui que não seja muito escura, mas que também não seja muito clara. Olha só, muitas das vezes a gente não tem certeza se essa cor que a gente está preparando é a ideal, então a gente faz um pequeno teste. E aí, se gostar, continua. E eu acho que é isso mesmo. Aqui mais uma vez eu faço aquele alinhamento, que eu vou fazer esse detalhe aqui, tá mais ou menos alinhado na parte meio que do olho aqui. Uma cor um pouquinho só mais escura, também bem diluída sempre, né? Vou fazer essa linha aqui do... Assim, se ficar alguns milímetros desalinhado, isso aqui é coisa que não interfere na fisionomia da pessoa. O penteado, ele é importante, ele demonstra um pouco da personalidade da pessoa, ele demonstra uma característica também da pessoa, porém, assim, pequenas mechas, um pouco à direita, um pouco à esquerda, nesse sentido, não vai chegar a interferir na estrutura da imagem da pessoa. Agora já alguns fios ainda mais claros, aqueles que eu tinha usado com um pouco de amarelo. Fica um cinza, né? Um cinza meio que amarelado. Vou buscar por alguns brilhos aqui um pouco mais intensos. Veja que alguns, se eu ver que vai ficando mais grosso, é porque a força tá sendo muita. Tem que ser bem de leve. E eu não posso ver necessariamente o limite entre a testa e esses fios de cabelo. É uma coisa bem discreta, né? Essa transição. Inclusive, por isso que é necessário que se faça isso enquanto as tintas estão molhadas. Fazer isso aqui depois de seco, essa junção, essa emenda, não é legal não. Por isso que eu sempre recomendo, faça, né, se forem os primeiros retratos, não faça retratos muito grandes
porque vai demorar muito para se preencher e às vezes não vai conseguir fazer essa mescla com as tintas, ambas as cores, né? As cores da testa e as cores do cabelo que estejam úmidas. Agora eu vou pôr um pouco de tinta de tom de pele. Aí um detalhe, quanto mais eu avanço para os tons claros, menos diluir eu posso. Menor eu não posso diluir muito. Porque senão a tinta não pega. Assim, não fica tão intensa o brilho, né? Então, é preciso trabalhar com a tinta assim, ó, com uma quantidade de tinta mais... como é que eu posso dizer? Mais deixada mesmo, né? Sem diluir muito. Tipo aqueles fios lá do alto ó, que eu coloquei inicialmente, que ficaram mais escuros. Agora eu vou fazer aqui com menos, sabe, passar algumas cores mais claras para que eles não fiquem tão nítidos. E eu não preciso deixar todos esses fiozinhos soltos. Fica bem natural, né? Mas eu não preciso fazer todos. Eu lembro que quando eu tirei essa foto, eu estava tirando foto, esse é um aluno meu, Murilo Mundinho, que me ajudou muito aí nos vídeos do YouTube, nas edições, nas gravações. Então, eu estava tirando uma foto dele para servir de estudo para um determinado quadro. Nem imaginava que fosse virar uma pintura de fato, um retrato dele. Então eu peguei ele meio que desprevenido, né? E ele até falou, nossa, essa foto não ficou boa não, tô parecendo um mendigo aí, essa cabeleira bagunçada. Aí eu falei com ele, não, natural é assim, o bonito é assim, mais natural. Mas acaba que a gente não precisa fazer assim exatamente, né? Por que eu estou dizendo isso? É porque, para que entenda, né? Essa foto não foi uma foto posada para virar um retrato. Foi uma foto tirada para fazer um estudo de olho, para pegar o olhar dele e inserir numa pintura de um grande mestre antigo, que a imagem não estava boa, então às vezes é preciso a gente fazer isso. E aí, dessa foto, como eu queria fazer uma homenagem a ele aí, um grande amigo que me deu muito auxílio aí no crescimento do meu canal, eu acabei que peguei essa foto de referência. Então não vou preocupar assim em fazer todos esses fios assim muito bagunçados, mas mais pegar a ideia geral da coisa, né? Aí, já finalizando essa etapa aqui do cabelo, para poder avançar para a orelha. Aqui é legal a gente lembrar uma coisa, relembrar aqui para vocês, né? O fato de eu ter trabalhado o desenho, né? Por exemplo, desenho cego, a questão dos espaços vazios, agora me dá muita confiança para fazer esses fios. Porque, embora tenha uma coisa aqui que é difícil de transmitir, que é aquilo que o pintor pensa. O que eu estou pensando aqui, né? Eu vejo formas, então começa esse fio no alto da orelha, termina mais ou menos no meio. Então, quando eu faço um fio, eu não simplesmente olho lá e faço, mas eu alinho as partes. Isso tudo foi ensinado nas etapas, né, do desenho, nas etapas dos exercícios que desenvolvem a nossa percepção. E é preciso passar por essas etapas para que a gente tenha essa, até para ter mais autoconfiança, né? Na hora de fazer os desenhos, a gente precisa realizar esses estudos prévios. Bom, basicamente finalizando essa etapa do cabelo, lembrando que são coisas que após a tinta estar seca eu também posso voltar e retocar alguma coisa. E antes de me dar por satisfeito, tipo, eu vou avançar agora no próximo vídeo para a orelha. Antes de me dar por satisfeito, eu posso chegar, antes de deixar secar de fato, eu ainda posso dar alguns retoques. Tipo, eu descansei da imagem, dei um tempinho, dei uma volta, tomei um café e tudo mais, e voltei e percebi uma coisa que eu não tinha percebido, que também... que eu já gostaria de deixar arrumado. Então, é o momento de ajustar. Eu vou pegar um pincel limpo aqui, maior,
para ver se eu consigo empurrar um pouco mais a parte da testa aqui. Um claro que tem uma abertura nessa área aqui assim, ó. Você vê que eu sempre, ao pintar, eu faço isso. Eu coloco a tinta, dando pequenas pinceladas para servir de teste. Se eu ver que tô gostando da cor, ótimo, eu continuo. Se eu ver que tá muito fora daquilo que eu queria, aí eu não continuo. Então, como aqui eu vi que estava ficando mais ou menos boa a cor, então eu estou dando essa empurrada, né? Esse é até o conceito de plástico, né? De artista plástico, porque essa questão da plasticidade do material, empurrar, puxar, aumentar, diminuir, cortar, tudo isso é o plasticismo. Porém, agora, por isso que temos o termo aí artes visuais, porque agora nem sempre a arte é só manual, né, artesanal, às vezes ela pode ser digital também. Então entrou nas artes visuais. Só para entender um pouco da origem aí também dessa questão do porquê desse nome, né, artes plásticas. Aqui eu estou dando uma empurrada no cabelo para ficar um pouco mais estreito. E esses detalhes assim muito discretos sempre com um pincel menor. Bom, agora para finalizar, o último elemento aqui do rosto que está faltando é a orelha. Eu vou colocar o valor mais escuro dos tons da pele, misturar ao vermelho, o vermelho da China, que é o vermelho mais intenso, e começar a fazer os desenhos. E aqui, como eu já não tenho lugar para escorar, para encostar o dedo, para servir de apoio, eu vou usar o próprio tento aqui para poder realizar esse preenchimento, esse apoio, né, na verdade. E aqui eu venho desenhando, ó, aquilo lá dos testes de cores, agora é fundamental, porque eu vou utilizar esse que é a cor mais avermelhada, como eu disse, equivalente aos estudos lá que eu tinha feito de preparativo, né? Onde a gente trabalhava com preto e com vermelhos. Porque aqui eu vou usar nas partes mais escuras da orelha um pouco de preto com vermelho, bem na parte mais densa, mais escura. Aquela parte que ficou um pouco pálida, ela volta um pouco para a intensidade da sua cor, né? Ela volta a ficar mais viva, até porque quando eu estava pintando, quando a gente preenche, né, a primeira etapa, a gente está mais preocupado também em esfumar as cores. Então, com as tintas molhadas, encostando umas nas outras, a cor deixa de ter tanta intensidade. E aqui, normalmente, as orelhas têm uma tonalidade um pouco mais acentuada, especialmente acentuada, que eu digo, em relação ao vermelho, em relação ao restante das partes do rosto. E sempre eu vou pondo, e mais uma vez lembrando, eu trabalho com pouquíssima tinta, a não ser que eu queira fazer uma mudança drástica, e vou pincelar, na maioria das vezes, no sentido da forma. Ou seja, o lóbulo tem esse formato aqui, ó. Então eu tenho que pincelar fazendo isso, vou fazer um movimento bem grande. Só que numa área pequena, né? Para para me ter controle. Tem um pouquinho de escuro. E já deixando esse degradê. Lembrando que todo esse acabamento é feito com a tinta úmida, né? Úmido sobre úmido. Eu posso dar retoques de acabamento depois de pronto e depois de seco? Sim, com certeza posso. Mas assim, a gente leva o mais pronto possível. Quanto menos retoques eu tiver que fazer depois, melhor. Aqui eu já vou começar a marcar os pontos de mais claros, que ainda, lembrando, como é a orelha, não são muito claros quanto aparentam ser. São tons médios, medianos, e além de ser medianos, são tons ligeiramente frios, são valores frios em relação à temperatura.
E veja só, uma coisa que eu sempre repito para os alunos, é porque eu vou dizer muito isso aqui no curso, porque geralmente eu encontro uma certa resistência em se trabalhar as bases. E a gente não pode negligenciar as bases. E a base, uma das bases da pintura, né? Na verdade, são duas bases essenciais, que é desenho e cor. Como dizia o Rembrandt, né? O artista Rembrandt. O artista persegue a linha e a cor, mas seu objetivo é a poesia. Pois bem, sem linha e sem cor não tem poesia. Então, se eu quiser expressar, dar sentimento a uma peça, a um pedaço de tela, né? Dar emoção, intensidade, eu preciso pensar nessa base. E a base é justamente essa questão de desenho, que é a forma, a análise da forma, a análise das estruturas, né? Tamanho, altura, largura, e também a cor. E a cor aqui, nesse ponto, eu estou pensando, enquanto eu falo aqui, eu vou explicar uma coisa. Mais uma vez, ó, o laranja, que é o vermelho cádmio claro, aqui eu sujei o pincel, esfumo a transição de um valor entre o mais escuro e o mais claro, utilizando o laranja, que é a cor intermediária. Lembra? Tinha um laranja no meio do caminho. No meio do caminho tinha um laranja. No meio do caminho da luz para a sombra, né? Então, os estudos de cores, agora retomando o que eu estava falando, tem que se desenvolver essa questão de frio e de quente. Sem isso, fica meio difícil de estabelecer um parâmetro de harmonização dos tons, de naturalidade. Se eu não penso muito o que é um pouco mais quente, por exemplo, um vermelho, onde eu coloco um tom de pele, onde eu coloco um pouco mais de vermelho cádmio claro e um pouco mais de amarelo, ele já é considerado um tom um pouco quente, por exemplo, nessa parte superior da orelha. Então é bem quente, né? Eu estou clareando, mas eu estou clareando com um tom ligeiramente quente. As cores, né, os valores que tem na parte interna da orelha, veja só, pego um valor bem pertinho aqui, bem próximo, eu pego o mesmo tom de pele, ou seja, tem um valor de igual força, né? Ou seja, nem muito escuro e nem muito claro. Porém, esse valor que eu estou colocando aqui, que tem um pouco mais do vermelho da China e um pingo de azul, apesar dele ter a mesma intensidade daquele outro valor laranja, ou seja, nem é muito claro e nem é muito escuro, mas aqui ele é mais frio. E isso eu acho que é um dos aspectos mais fundamentais da pintura a óleo, no geral, né? Como um todo. Né? Tem alguns dias que eu dou aula e às vezes eu falo isso o dia todo. Para quem está pintando uma paisagem, para quem está pintando uma natureza morta ou para quem está pintando um retrato. Isso é a tese do princípio dos opostos, né? Sempre precisa de uma cor complementar para dar uma equilibrada. Bom, parar um pouco a orelha aqui e fazer um brinco, que é uma argola, né? Eu vejo aqui uma parte escura do brinco e ela vai dar a volta por trás do lóbulo. Então essas coisas são difíceis de deixar, de pintar e deixar esses espaços, porque são muito pequenos. Então isso são coisas que a gente precisa desenhar por cima, não dá para fazer e deixar tudo isso, a menos que seja um retrato em grandes proporções. Caso contrário, não, né? Então eu utilizo lá em cima um pouquinho de escuro, aqui embaixo também. Ou seja, eu faço primeiro as sombras desse brinco. Eu vou fazer, tem um outro aqui do lado, tá atravessando aqui na diagonal. E aí, após fazer esses tons, né, vamos dizer assim, esse formato, é mais o formato é mais desenho do que tudo. Agora eu vou fazer um cinza mais claro, misturando branco, azul e um pouco de preto, o valor mais baixo aqui dos tons da pele,
porque é bem cinza ainda, né? Eu tenho que pensar que eu estou fazendo um pequeno degradê, então eu não vou colocar o branco de cara. E assim, pensando no desenho, né? Porque o claro, ele está do lado direito do brinco, porque aqui é uma luz refletida. E não é branco muito puro, né? Eu coloco aqui um branco sujo para ficar ligeiramente cinza. Aquilo é claro do lado interno, aquela parte que está passando por trás da orelha. E aqui tem um claro meio na diagonal. Então, com isso, isso já me ajuda a encontrar alguns outros pontos. Por exemplo, aquela parte do lóbulo da orelha é um pouco mais laranja. Essa aqui também. Então, sempre assim, entre uma cor e outra, eu faço aquele propósito, tenho aquele cuidado de manter pequenos esfumados de uma parte para outra. Agora, essa parte entre a orelha até a roupa não ficou com nenhum fio de cabelo, né? Não ficou com nada. Eu vou usar esse mesmo pincel, um pincel redondo, né? Mais fino, para fazer alguns fios. Um que sai aqui do próprio brinco. E aí eu só começo, eu não termino de fazer o fio. Por que que eu não termino? Esse pincel que eu estou é um pincel um pouco mais grosso. Assim, deixa o traço mais grosso, né? O fio mais grosso. Então eu vou começar com esse. Vou trocar aqui para o pincel, né? Filete, daqui o 00, né? 422. Não tão preto assim, porque é para dar sensação de profundidade. Se eu fizer ele muito escuro, vai parecer que ele está idêntico à cor da barba. Então pode ser que não separe. E bem suave, né? Bem superficial. Eu não posso apertar demais, porque senão vai engrossar muito. Então isso é uma coisa meio que complicada. Bom, se tiver a necessidade, eu vou ajustando aos poucos os valores, os tons. Eu vou, por exemplo, pegar com esse pincel que é bem menor e procurar fazer pequenos ângulos dentro da orelha. Tipo, nesse pedaço aqui eu vou formar um espaço meio que triangular. Então, vem formando esse espaço. Um pouco acima eu vou escurecer um pouquinho mais. Sabe, são detalhes mínimos que às vezes não davam para fazer com um pincel um pouco maior. Então, com esse pincel já consigo fazer melhor esses mínimos detalhes, buscando aqueles pequenos ângulos. Porque não é tudo assim redondinho, tem algumas partes que tem pequenos ângulos. E essa questão de ângulos, como explicado lá na orientação inicial do curso, a gente desenvolve bem essa percepção treinando aquela parte do desenho cego. É fundamental que se contorne, né, mentalmente ou não, com uma caneta, uma estrutura de uma forma para que a gente possa, de fato, memorizá-la e compreendê-la. Nem tanto memorizá-la, porque não dá para memorizar tudo, porque são muitas informações, a gente até precisa esquecer algumas partes para não ficar com a cabeça muito cheia. Mas a questão é perceber a estrutura da forma, o que a forma tomou, né, para fazer aquele formato. E mesmo aqui onde tem detalhes extremamente pequenos, eu preciso limpar o excesso de tinta do pincel e trabalhar com o pincel sem tinta entre duas cores para suavizar alguma transição, principalmente na orelha, que são partes assim bem, a maioria, abauladas, arredondadas. Não são partes que têm
espaços assim com contrastes muito intensos. Fazer um pouco mais de fio aqui para deixar mais soltinho ainda. Bom, então eu vou meio que me dando por satisfeito. Tem algumas coisas para fazer? Tem algumas coisas para fazer. Tem alguma parte para retocar em relação à cor? Sempre tem. Aqui, por exemplo, eu estava preenchendo aqui, quando eu vi a continuação do cabelo, eu vi que essa manchinha aqui assim, ó, talvez ela subiu um pouco reta e ela pode fazer um pouco de curva, eu vejo isso no modelo. Então eu vou fazer um pouco de curva aqui, ó. Ponho a tinta um pouquinho mais escura, só um pouco mais escura. Limpo bem o excesso do pincel e trabalho com o pincel sem tinta para mesclar essa cor que eu acabei de pôr. Aí eu tô com um pincel chato, mais ou menos número 10, né? 8 esse aqui. Porque foi um pincel que eu achei que encontrei que não é muito pequeno, não é muito fino, para conseguir fazer aquela fusão, né? Aquele esfumado ali, ó. Vou puxar para cá um pouco para suavizar ainda essa parte. Bom, é isso. Aí agora um recurso interessante. Eu vou perto do rosto, eu quero que a atenção do observador se volte para o olhar. É claro que o olhar já ganha destaque porque ele tem um ponto de brilho, de contraste entre branco e preto, né? Mas para que a atenção fique nesse lugar, eu vou pegar esse ponto aqui do quadro, do fundo, e vou clarear essa parte, ó, branco puro. Intensifico um pouco o branco nessa área. Aí isso faz com que nesse lugar receba um pouco mais de atenção, porque está recebendo um contraste um pouquinho mais acentuado. Só que eu faço isso de uma forma discreta e disfarço o restante. Aí nem vai se perceber, digamos assim, que teve esse acentuar da cor para criar isso. Alguns lugares eu também crio um pouco de contraste com o fundo, para não ficar completamente esfumado. E agora, a fim de demonstrar um pouco, e esse fundo é algo pessoal, você pode escolher em deixar ele mais liso ou não. Eu vou escurecer um pouco mais de preto, com um pouco mais de azul. Eu coloco bem na borda, que agora eu não tenho mais aquela preocupação de preencher, aí é tudo mais tranquilo, né? Assim, e a tinta já tá úmida ainda. Deu uma puxadinha, porque enquanto eu fui pintando as demais partes, a tela absorve um pouco aquela tinta. Então não ficou assim, não tá aquela coisa assim exatamente que acabou de colocar a tinta, então fica até melhor de se trabalhar. E eu vou fazendo uma pintura meio que a gente fala de preencher em X, que é coloca uma pincelada e faz isso. Lembra um formato de X, né? Não necessariamente é em X, é chamada de pincelada em X. Eu vou criando um pequeno fundo que não seja tão homogêneo. E criei um pouco de escuro nessa borda, vou acentuar um escuro aqui também, na parte inferior. E eu deixo aquela parte lá em cima bem mais clara, né, para demonstrar aí uma iluminação meio que à esquerda aqui. Mas coisa pouca, né? Bom, então é isso. Vou parando por aqui. Tem algumas coisas para repor, para fazer, mas é como eu disse, a gente também vai se cansando muito e ficando demasiadamente tempo olhando para o desenho. É preciso parar agora, deixar secar completamente. Dessa etapa para a próxima, tem que secar. Eu não posso deixar secar um pouco, tem que secar completamente. Ou eu trabalho com a tinta, vou pegar um pincel menor aqui. Ou eu trabalho com a tinta bem úmido sobre úmido, ou eu trabalho ela por camadas, quando ela estiver completamente seca. Eu não posso, por exemplo, pintar assim, quase seco,
e eu vou lá e começo a pintar, porque eu vou começar a estragar o que eu já fiz. E aí vai ter problemas e tudo mais. É preciso esperar secar completamente para poder dar continuidade aí nos detalhes.